foi-me dado a incumbência de meditar com os irmãos em uma palavra. Obviamente que será uma palavra sucinta, mas posso afirmar que Deus me deu algo para esta noite. Ontem, antes de dormir, eu orei ao Senhor e disse: Senhor, amanhã estarei falando a sua palavra. Dai-me uma palavra. E peguei no sono, e não me veio nada para falar. Mas eu acordei às 4h45 da manhã, quando olhei no relógio, e o Espírito Santo falou ao meu coração: tira a minha alma da prisão. Eu acordei, detectei o texto, e é sobre o texto que vou falar rapidamente. Salmo de número 142, por favor. O culto é em ação de graças pelo aniversário, mas nós ganhamos o presente de Deus falar conosco mais uma vez esta noite. Salmo 142, verso 7. Assim está escrito: tira a minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizestes bem. Prisões serão abertas aqui esta noite. E Deus sabe com quem fala e por que fala. O texto sagrado que acabamos de ler está registrado no livro poético de Salmos. O livro dos Salmos faz parte, com mais 4 livros, a saber, Jó, Cantares, Provérbios e Eclesiastes, dos livros conhecidos na Bíblia como livros poéticos. São assim chamados por tratarem da poesia hebraica das Sagradas Escrituras. Dentre os 5 livros poéticos, ao meu ver, o que mais se destaca é o livro dos Salmos, pois o livro dos Salmos trata-se não, pastor Zaqueu, da inologia do povo hebreu, da expressão, da adoração, inspirada pelo Espírito Santo, na alma dos autores que compuseram cada letra explícita nesse compêndio poético. O livro dos Salmos mostra-nos 150 cânticos. Dentre esses 150 cânticos, podemos destacar alguns autores, porque dos 150, 100 têm autores conhecidos e 50 autores anônimos. Dentre os autores conhecidos estão Davi, cujo nome quer dizer o amado, o filho mais novo de Jessé, que Deus tirou de detrás da malhada das ovelhas para ser o chefe sobre a nação de Israel. Porque esta colocação, verdade é, que Deus, quando quer, pode tirar alguém do pasto e colocá-lo assentado no trono. Mas se Deus quiser, Ele também pode tirar do trono e colocar no pasto, como fez com Nabucodonosor. Nele, em Deus, está o querer e o efetuar. Verbos transitivos diretos, que só Deus pode conjugar na sua plenitude. Isso quer dizer que tudo o que Deus quer, Ele faz. E nada pode impedir os seus planos e nem o seu trabalhar. Davi escreveu 73 salmos. Depois de Davi, quem mais escreve salmos é Asaf, ou Asaf, como você preferir a pronúncia. Asaf é músico e também é profeta nos dias de Davi. Depois de Asaf, os filhos de Corá escreveram 10 salmos. Depois Salomão escreveu 2 salmos. Moisés, 1 salmo, salmo de número 90. E Etã e Emã, os irmãos israelitas, também, cada um escreveu 1 salmo, fechando assim o grupo de 100 salmos com autores conhecidos, e os outros 50 são anônimos. Dentre os 73 salmos que Davi escreveu, estão 2 salmos, que um foi lido aqui, o Salmo 142, e o outro, o Salmo 57, que tem características peculiares. E quais são? Esses 2 salmos, nobre pastor Nilson, foram escritos dentro de cavernas. O Salmo 142, Davi escreve na caverna de Adulão. E o Salmo 57, Davi escreve na caverna de En-Gedi. Vamos entender qual a diferença das 2 cavernas. Mas antes de entendermos as diferenças, vamos entender o porquê Davi tem que estar na caverna. No Salmo 57, ele está na caverna, animado, cheio de fé, com convicção, com a esperança de que Deus está no controle. Mas no Salmo 142, a fé abalou-se, a esperança foi atacada, e ele entra numa crise existencial, numa crise emocional, a ponto de dizer: tira a minha alma da prisão, pastor André. Ele está denotando a Deus um momento de fragilidade, de debilidade. Cheguei no limite da minha resistência e agora preciso que o Senhor tire a minha alma da prisão. Quando olhamos para a história de Davi, de forma resumida, obviamente, porque não quero cansá-los, vamos entender o porquê que ele precisa estar em cavernas. A Bíblia revela
que no período da monarquia, um rei foi rejeitado. E o nome desse rei é Saul. Deus tomou o trono de Saul para dar-lhe a outro homem. E como entender a grandiosidade de Deus que está assentado sobre o trono? Se somos tão pequenos, se somos tão limitados, como entender a grandiosidade dos seus projetos? Como controlar o que acontece à nossa volta? Disse Salomão em Provérbios de 27:1: não presumas o dia de amanhã, porque não sabes o que produzirás o dia. Quem pode garantir um instante, um minuto além desse que já estamos vivendo? Somos tão pequenos, tão dependentes, tão debilitados, mas existe um Deus no céu escrevendo a nossa história. Existe um Deus no céu, e lá vai a revelação, que esteve no nosso passado, está no nosso presente e já nos aguarda lá no nosso futuro. Ainda que não entendamos os porquês da história, tudo já está preparado, tudo já está pronto. Eu vou reafirmar para ver se alguém pode adorar. Tudo já está preparado, tudo já está pronto. Saul está rejeitado, mas para cada Saul rejeitado, Deus sempre terá um Davi escolhido. A obra de Deus é de Deus, e ela nunca sofrerá detrimento de continuidade, porque é Ele quem controla, é Ele quem governa, é Ele que tem o homem certo para a hora certa e para o lugar certo. Davi, o mais novo da casa de Jessé, cuidando das ovelhas de seu pai no campo. Deus vem a Samuel, o profeta: enche o teu vaso de azeite e vem, e enviar-te-ei à casa de Jessé, o belemita, porque de lá eu tenho provido o novo rei de Israel. Lá vem Samuel, com o vaso cheio, chega na casa de Jessé. Os irmãos todos são apresentados, e Deus disse: não é nenhum deles. Nenhum deles foi escolhido, mas ainda falta o menor. Não nos assentaremos à mesa até que ele chegue. Chegou Davi, foi ungido o rei, a unção é derramada sobre sua cabeça com o símbolo do óleo. Ele volta para o campo. Nada muda visualmente, mas no mundo espiritual o novo rei já está ungido. Não tem coroa, mas tem unção. Não tem trono ainda, mas tem unção. Não tem cetro real, mas tem unção. Porque no mundo onde tantos brigam por trono e por coroas, é melhor ficarmos com a unção e com a presença do Deus Todo-Poderoso. Com todo respeito, eu sei que vai quebrar o protocolo para alguns, mas isso é pregar de forma profética, não é? Olhe para alguém e diga assim: quer o trono? Pode ficar. Quer a coroa? Eu não vou brigar por ela. Mas da unção eu não abro mão, da presença eu não abro mão, da graça de Deus na minha vida eu não abro mão. Tem mais uma meia dúzia que vem comigo? Então levanta a voz e dá o maior grito de glória a Deus que você puder esta noite. Eu estou sentindo graça de Deus aqui esta noite. Entre a unção e o trono tem um caminho. Só sabe quanto custa a unção quem a carrega. É por graça, mas não é de graça. Mas está ungido. E o Deus que monta cenários, irmã Edjane, irmã Denise, que cria situações para apresentar-nos. Porque quando Deus esconde, ninguém acha. Mas quando Deus apresenta, ninguém esconde. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Ainda que alguns não gostem dessa didática, levante o dedo indicador da mão direita assim, por favor, é o dedo de profeta. Aponte para alguém e diga assim: quando Deus esconde, ninguém acha. Mas quando Deus apresenta, ninguém esconde. Se Deus disse vai, vai. Se Deus levantou, ninguém derruba. Se Deus abriu, ninguém fecha. Vai além da compreensão humana, senhores.
vai além dos conluios, vai além das convenções humanas. É uma vontade direta, inegociável. É Deus olhando do céu e dizendo: eu vou fazer, chegou a hora, e é agora. Eu vou criar um cenário, eu vou apresentar esse menino. Tem um gigante afrontando os exércitos de Israel, um filisteu. E o menino que vai levar comida para os irmãos, mas está ungido. É um garçom ungido. E o filisteu, afrontando, desrespeitando, o garçom ungido invocou. Quem é esse incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? Ficou invocado e disse que ia enfrentar o gigante. A unção capacita incapacitados. A unção da coragem para quem antes era medroso. Ele disse: eu vou lá. Aí disseram para ele: tem que colocar uma armadura aí para enfrentar o Golias. Saul quis até emprestar, mas a armadura de Saul rejeitada nunca vai servir em Davi ungido. Não tem jeito. Ele não conseguiu nem andar com a armadura. Foi lá, venceu em nome do Senhor dos Exércitos, cortou a cabeça do gigante. Se você está ouvindo atentamente, diga assim, ó: aí começaram os problemas. Diga. Por quê, pastor Eduardo? Enquanto o gigante não morre, enquanto a cabeça do gigante não é cortada, você não aparece. Mas quando você aparece, porque o gigante caiu, a unção que você carrega, que é de graça, que é por graça, mas não é de graça, ela vai atrair para você dois tipos de pessoas. Quais? Amigos. A outra parte eu não vou nem falar. A unção atrai amigos. E qual é o contrário de amigo? E aí as mulheres começam a cantar assim, mãe de Jane: Saul matou seus 1000, mas Davi os seus 10.000. Saul matou seus 10.000 e Davi os seus milhares. Só que começaram a escutar o cântico. E não é todo mundo que está pronto para celebrar o seu sucesso. Eu quero ver você ter coragem agora. Diga assim para quem está do seu lado: eu estou pronto para celebrar suas vitórias. Se ele falou baixinho é porque ele não está nem com vontade que você tenha vitória. Diga alto: eu estou pronto para celebrar as suas vitórias. Eu não sou amigo, eu não sou inimigo, eu sou amigo. Se você vencer, a sua vitória é a minha vitória. A vitória sobre o gigante preparou ele para viver no palácio. Enquanto você não está fazendo nada e não tem prosperidade, está tudo certo. Mas é só Deus começar a prosperar alguém que os inimigos se levantam para tentar parar. Perceba que eu conjuguei o verbo no tempo correto: tentar. Porque uma coisa é tentar, outra coisa é conseguir. E lá vai a palavra, porque o culto é de aniversário, mas Deus está falando. Por um caminho eles virão contra ti, mas por 7 caminhos eles vão fugir de você. Levantando-se inimigo como corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará a bandeira da vitória. Está tudo bem, aparentemente. Só que o interessante, e eu concluirei agora: Davi não pediu para ser ungido, não mandou currículo, não forçou a porta, porque no reino de Deus, guarda essa, o convidado não tem preço, mas o oferecido não tem valor. Você não pediu, não se ofereceu, foi Deus que disse que era você. Foi Deus que te preparou para esse momento. Vou falar até você reagir. Foi Deus que te preparou para esse momento. Foi Deus que criou essa situação. Não vou pregar mais não, agora eu só vou pontuar, tá? No palácio, daqui a pouco Saul ficou endemoniado. Você imagina se todo invejoso ficasse endemoniado? A gente tem que viver expulsando demônio no culto. Senhor, que todo invejoso caia endemoniado, só para a gente ver onde é que eles estão. Já pensou se fosse assim? Só que aí tem um ungido que toca harpa. Porque tem coisa que o trono não resolve, a coroa não resolve, o dinheiro não resolve. O que resolve é a unção. Ele toca a harpa com unção e o espírito maligno vai embora. Agora, ele tem que fugir por causa da unção. A lança de Saul não consegue pegá-lo, ele escapa. E ele vai fugir para os desertos. Errante. Eu não tenho tempo para os pormenores interpretativos e nem exegéticos da passagem. Mas ele mata um gigante filisteu. E quando ele foge do palácio, ele vai para a terra de quem? Dos filisteus.
Você mata o maior herói de guerra dos filisteus e agora fica 1 ano e meio na terra dos filisteus. Tudo bem que teve que babar para não morrer, fez cara de louco, né? Então, cuidado, é um louco. E lá vai, escapa ele. Deus vai dando estratégia. Lá vai a palavra. O ungido pode até sofrer, mas nunca é desamparado. O ungido pode até chorar, mas nunca deixa de ser consolado. O ungido pode até ser abandonado por homens, mas nunca será abandonado por quem o ungiu. Deus está com Davi por onde ele vai. Para você reagir, o diabo arma na direita, Deus tira você pela esquerda. O diabo arma pela esquerda, Deus tira você pela direita. Ele arma na frente, Deus segura você aqui atrás. Todo mundo acha que você está atrasado. Quando ele arma atrás, Deus acelera o teu passo e vai te levando. É Ele que guia, é Ele que é responsável, é Ele que está no controle de todas as coisas. A primeira caverna, Salmo 57, a caverna de En-Gedi. Ele está com uma fé altíssima. E nessa caverna, olha que lindo, ele está dentro da caverna com os demais companheiros. E quem entra na caverna para fazer necessidades? Saul. Quando Saul entra para fazer suas necessidades, o termo bíblico é cobrir os pés. Todo mundo percebe. Aí os amigos de Davi disseram assim: agora é a hora de, mata ele. Só que Davi disse: não vou resolver com a minha mão. Quem vai resolver é a mão de quem me ungiu. Eu não vou tocar no ungido do Senhor, não. Cortou uma parte do vestido e depois lá na frente se arrependeu e foi correndo atrás de Saul. Eu podia ter te matado, mas quem vai resolver essa questão não sou eu. Quem vai resolver essa questão é Deus. Eu preciso liberar essa palavra para você liberar esse grito de vitória que está entalado na sua garganta. Deus está falando contigo: estás quieto e vede o livramento que eu trarei para a sua vida nos próximos dias. Não é a sua mão que resolve, é a minha mão que resolve. Na caverna de En-Gedi, no Salmo 57, Davi está bem, cheio de coragem, cheio de fé. Tanto que ele diz no versículo 3: do céu Deus enviará auxílio e me salvará do desprezo. Agora no Salmo 142 ele não está bem. Aí ele diz assim, com a minha voz clamei. Repita comigo, por favor, clamei. Clamar na língua portuguesa é gritar. Agora gritar dentro da caverna, quem que vai ouvir? Se você grita dentro da caverna, o grito está abafado, ninguém vai escutar. Mas ele está falando com isso: eu estou mal, a minha fé balançou, as minhas convicções estão sofrendo, mas eu estou gritando dentro da caverna. Ninguém lá fora vai ouvir, mas o Deus que me tirou do pasto e pôs no trono, eu tenho certeza que Ele está comigo dentro dessa caverna. Aí ele diz: com a minha voz eu clamei ao Senhor, com a minha voz eu supliquei, derramei a minha queixa perante a sua face, expus-lhe, pastor Nilson, a minha angústia. Quando o meu espírito estava angustiado em mim, ele estava completamente perturbado, ele estava indo para a lona. Então ele disse: mas o Senhor conhece a minha vereda. Isso aqui é no mínimo glorioso, é para explodir num grito de glória. Quando ele diz: eu estou mal, mas o Senhor conhece a minha vereda, o Senhor conhece o meu caminho. Uma outra tradução na língua hebraica, pastor Éder, diz assim, o Senhor conhece o meu futuro. Sabe o que Davi está dizendo? Eu estou mal, mas Deus sabe como é que vai me tirar daqui. Deus sabe como é que eu vou vencer essa angústia. Se você puder, com muito respeito, toque em alguém com muito carinho no ombro dessa pessoa e diga assim: Ele já preparou o caminho para você sair dessa. Eu é que sei o pensamento que tenho a respeito de vós, pensamento de paz e não de mal, para dar a vocês o fim que desejais. Eu estou descendo com livramento. Eu vou repetir até um pentecostal adorar. Eu estou descendo com a estratégia, eu estou descendo com livramento. Faz festa, faz festa, faz festa. Você vai vencer. No caminho que eu andava, ocultaram um laço, esconderam uma armadilha. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou. Ai, meu Deus. Ninguém cuidou da minha alma. Como seria bom se ministério resumisse-se só num culto de aniversário, aonde a gente ganha presente, tapinha nas costas e tudo isso é muito bom. Mas ser pastor muitas vezes é chegar no limite da resistência, é fazer curativo nos outros enquanto você está sangrando. Mas Deus está falando com alguém aqui: eu nunca te abandonei. A luta, a adversidade fez você entender, ou pareceu que você estava sozinho. Ninguém na terra cuidou da sua alma, mas eu sempre estive com você. Tem bálsamo para curar feridas. Nesta noite eu estou na caverna, Davi. Alguém está recebendo o renovo de Deus aqui. Alguém vai começar a adorar a Deus nos próximos 5 segundos. E nesse grito de glória, e nessas línguas estranhas, do púlpito à porta, Deus estará curando feridas. Eu vou repetir: Deus estará curando feridas. Libera essas línguas estranhas que estão nascendo na sua boca agora.
Só Deus sabe o que tu tens passado, mas quem te chamou te cura. A ti, ó Senhor, clamei. Eu disse: tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Atende o meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira minha alma da prisão, para que eu louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Se Deus me visitou essa madrugada, e se a palavra dele na minha boca é a verdade para a sua vida, prisões sejam abertas agora e você flua no Espírito. Aonde houver um crente pentecostal, haverá manifestação das línguas estranhas nos próximos instantes. Recebe cura de Deus esta noite. Recebe presença de Deus agora. Te amo, Deus, sua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em suas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu estás. Todo fôlego que tenho de pé, por favor. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo. Tua presença me conforta. Você pode dar um abraço em alguém e dizer: ele vai cuidar da sua alma. Do púlpito à porta, diga: ele vai tirar você da prisão. Ele vai cuidar da sua alma. És fiel em todo tempo. Tira minha alma da prisão. Todo tempo tu és tão bom. Eu preciso voltar a te louvar. Prisão.